Metropolitanas. Nós teremos aqui 4 convidados muito importantes, o professor Acácio, professor também do Departamento de Relações Internacionais, o professor Murilo, professor do Departamento Multidisciplinar aqui da Unifesp, a professora Silvia Doi, professora da Unesp, e o Léo, que é da USP. Então, é isso. O tempo que nós vamos ter para a exposição de cada um já deixo explícito, será no máximo 15 minutos. Aos 10 minutos eu mostro a folha, faltam 5, e aos 15, de maneira bastante abrupta, eu pediria que vocês passem a palavra para o próximo. Tomar o microfone. É isso mesmo. Só isso aqui, a Irene, que ia fazer parte da mesa, teve um problema de transporte e... Não vai poder estar aqui hoje conosco. Estará amanhã, esperamos. Eu vou dar um outro aviso, gente. Eu vou gravar, mas para fins de documentação interna nossa, então nada vai circular sem consentimento de ninguém. Então, a ordem também das apresentações, das nossas discussões, vai ser inicialmente o professor Acácio, o professor Murilo, a professora Silvia e, por fim, a professora Silvia e, por fim, o Léo. Certo? Então, vamos lá, Acácio. Não, a Silvia por fim. A Silvia por fim, desculpe. A Silvia por fechamento, é verdade. Chamada muito acima da Legal demais essa com a Silvia. Isso é muito bom. Bom, vamos lá, né? 15 minutos é tempo pra caramba. Eu tô traumatizado com uma expressão que é 90 minutos é muito tempo. 90 porra não. Não, mas enfim. Bom, primeiro que é muito legal estar aqui com todos vocês. Na verdade é até esquisito, porque geralmente você vai nos lugares, enfim, não sei se eu tô em casa, se eu estou na cozinha de casa, cozinha do Salvador. Então, muito bom estar com a Alana, Silvia, Salvador, Antônio, todo mundo. E por um tema, assim, em torno de um tema que a gente já conversa há tanto tempo e tantas vezes que a gente até esquece que tem outras pessoas acompanhando e a gente não sabe mais nem o que dizer sobre isso. Acho que especialmente eu, Alana e Salvador, vive conversando sobre isso. Então, eu fiquei pensando no que eu poderia falar um pouquinho diferente em torno disso e mais, né? Sabendo que essa mesa em especial, é explicitamente inspirada no livro do Joshua Clover, né? Riot, Strike Riot, que é um livro interessante, que é um dos inúmeros livros que tenta definir a era que a gente vive, mas que também tem lá os seus problemas. Não sei, com esse tempo eu acho que eu nem vou chegar a entrar tanto no livro, mas farei menção a ele também. Só que eu fiquei pensando, né, bom, o nome do evento geral é Como Tatear uma Atmosfera Incerta. E esse nome, essa pergunta, né, como tatear uma atmosfera incerta, me remeteu absolutamente, aleatoriamente, instintivamente, a um poema que é quase um haikai da Ana Cristina César, que é uma poeta brasileira, que chama Recuperação da Adolescência, é o nome do poema. E o poema é quase um haikai porque ele é um verso só, né? Ela diz assim: é sempre mais difícil ancorar um navio no espaço. Foi até o nome de uma peça bem bonita que foi montada no Sesc Santana, uma época, sobre a vida dela. E eu fiquei pensando, por que esse poema me veio à cabeça? Obviamente pela relação aí, né? Tatear uma atmosfera incerta e a ideia também, um tanto absurda, de ancorar um navio no espaço. E aqui o espaço, né, é entendido uma duplicidade entre o espaço sideral e o que a gente chama de espaço. Mas, como chama a Recuperação da Adolescência, obviamente é um poema pessoal sobre uma transição longa e incerta, que é justamente a adolescência, que uma pessoa vive. Mas ela pode também ser um signo da nossa era, né? O livro de Joshua Clover diz Riot, Strike Riot, não vou lembrar exatamente, mas é alguma coisa do tipo assim, um ensaio sobre a era das insurreições. Então, eu acho que ela pode ser usada, esse verso pode ser usado como signo da nossa era, e uma era que tem muitos começos, né?
aleatoriamente não, né? Na sequência cronológica, a gente pode pensar que a gente está vivendo uma era que começou imediatamente no pós-guerra. Eu acho que é a marca mais forte, essa era planetária, né? De uma política cada vez mais, que depois vai ser chamada de globalizada. Eu acho que pode ser também pensada como uma era pós-maio de 68, e aqui pensando 68 menos como um ano específico, mas como um acontecimento que não só o Clover, mas vários autores vão mostrar que é um pouco a marcação da passagem dessa coisa da revolução organizada, do sindicato, do que seriam revoltas espontâneas, revoltas de rua e tal. Mas ela pode ser também a nossa era iniciada no fim da Guerra Fria, ou ela pode, como é o livro do Joshua Clover mais especificamente, ter se iniciado com a crise de 2008. Né? Ele faz uma longa relação entre crise e revolta, mas se eu fosse ler pelo poema da Ana Cristina César, pensando nesse signo da transição longa e incerta, eu diria que também as respostas afirmativas a esse desconforto que nós vivemos o tempo todo, e que é também um desconforto numa vida humana, nessa fase que modernamente se convencionou chamar de juventude ou de adolescência. Mas eu diria que as respostas afirmativas ao desconforto que ela produz é justamente a revolta. E aí, a revolta, não sei se está muito maluco o que eu estou falando aqui, me remeteu a um outro poema da Ana Cristina César, porque eu já tinha pegado o livro para ver esse aí. E revolta tem a ver com fogo, tem a ver com fagulha. E o outro poema dela chama justamente Fagulha. E ele, para mim, sintetiza bastante o que eu penso sobre esse momento que a gente vive. Ele é um pouco mais longo, mas eu acho que vale a pena ler. Eu vou ler rapidamente. Ela diz assim: abri curiosa o céu, assim afastando de legas cortinas. Eu queria entrar, coração ante coração, inteiriça, ou pelo menos mover-me um pouco com aquela parcimônia que caracterizava as agitações me chamando. Eu queria até mesmo saber ver, e num momento redondo, como as ondas, abrasar as rotinas, abraçar as retinas, cada pedacinho da matéria viva. Eu queria só perceber a invislumbrável, eu queria perceber o invislumbrável no levíssimo que sobrevoa. Eu queria apanhar uma abraçada no infinito em luz que a mim se mistura. Eu queria captar o impercebido nos momentos mínimos, no espaço nu e cheio. Eu queria, ao menos, manter descobertas as cortinas na impossibilidade de tangê-las. Eu não sabia que virar pelo avesso era uma experiência mortal. Bom, enfim, obviamente que eu não sou um grande leitor de poema, mas o que eu acho interessante nessa ideia de fagulha, de novo, né? Um poema que expressa uma angústia pessoal, mas que pode ser também, sei lá, a maneira do Deleuze ser tratado como uma clínica, né? Uma clínica do nosso tempo. Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, essa ideia de captar o impercebido nos momentos mínimos, no espaço nu e cheio, e esse verso final, que é bastante impactante, que eu não sabia que virar pelo avesso era uma experiência mortal. Eu não sei se todo mundo sabe, Ana Cristina César, ela se suicidou em 1983, ela se jogou da janela do apartamento dos pais dela aos 31 anos. E me parece que as revoltas contrametropolitanas que a gente vive hoje têm essa urgência e esse desespero
que só um olhar moral condenaria. Né? Bom, Ana Cristina Senna, ela foi redatora da Globo, ela faz um pouco parte daquela geração dos anos 80, tipo o Caio Fernando Abreu, assim, que viveu, enfim, talvez uma das piores décadas do Brasil recente, né, que é os anos 80. E ela escreveu muito profissionalmente como redatora, mas escreveu também como poetisa, principalmente. E há sempre um lamento, né, sobre, bom, uma mulher tão talentosa e jovem, 31 anos é jovem, tomar uma decisão tão irreversível e tão radical. Mas talvez, pensando no poema dela, né, ela viveu essa experiência mortal de virar pelo avesso. E aí que eu chego no ponto muito específico, e enfim, não vou desenvolver, sobre a leitura que se tem das revoltas contemporâneas mundo afora, se a gente for ficar só com o polo 2008. Sempre há, assim, sei lá, dezembro grego em 2008, as revoltas na Turquia em 2013, Brasil, Indignados na Espanha, Occupy Wall Street, enfim, revoltas na Nigéria, revoltas recentes em vários lugares do mundo. Sempre se tem dois tipos de lamentação diante delas, né? Que bom, elas não foram organizadas o suficiente para poder desencadear o que seria modernamente entendido como um processo revolucionário de transformação radical, ou elas foram pura e simplesmente um desperdício, né? Tal como, enfim, a poeta se atirando da janela. E eu penso que esse tipo de leitura disciplinar e condutora desses processos não capta justamente o impercebido nos momentos mínimos no espaço do cheio, né? Para usar o outro verso dela. Por quê? Mesmo hoje, a gente, enfim, na sala de aula, lidando com as pessoas mais jovens no dia a dia, e a tendência é sempre a gente meio que ou reclamar ou lamentar disso ou daquilo, é muito evidente, pelo menos para mim, num período de tempo muito curto, que a gente se vê diante de pessoas muito diferentes do que eu fui quando eu tinha a idade delas, do que eu imaginava ou imagino do mundo. E me parece que o que essas revoltas produzem são esse tipo de transformação radical, imperceptível pela teoria da história, pela vanguarda, pela sociologia dos movimentos sociais, e que essas transformações que elas imprimem, né, essas revoltas, elas não são cumulativas, acho que não precisa, está dando para me ouvir, né? Elas não são cumulativas, mas elas são efeito sobre efeito sobre efeito sobre efeito, que quando a gente se dá por si, a gente está diante de uma transformação radical. Eu acho que assim, de longe, talvez o exemplo mais sociologizável que eu poderia dar é você pensar, enfim, o feminismo como movimento social do fim do século XIX até o começo do século XX, porque ele transformou não só a vida das mulheres, né, dos homens, de todo tipo de experiência, como se chama também, gênero, até hoje, mas em outros lugares também, as relações amorosas, na maneira como nós nos relacionamos no nosso trabalho, né, nos cuidados com a vida. E claro, a dinâmica é sempre uma dinâmica de revolta e contenção, ou contenção e captura. Então, rapidamente, sei lá, uma série de cuidados com o próprio corpo vão virando maneiras de regrar a vida, e elas são sempre muito diferentes, embora possam ser a mesma coisa. Onde eu quero chegar com isso? Me
parece que, para responder um pouco a pergunta da mesa, né, é uma grande perda de tempo procurar uma forma política para isso. Né, porque forma política vai remeter ou a um partido, ou a um sindicato, e no limite a modernização estatal. E que a potência desses tipos de experiência, em geral, majoritariamente jovem, eu não queria dar essa marca etária, é justamente ela ser antipolítica. Ela fugir de uma forma política, ela não se prender a uma forma política. O que remete também, para finalizar, a duas distinções que a mim são muito caras. Uma que aparece no Stirner na metade do século XIX, mas que é retomada pelo Camus no Homem Revoltado, que é a diferença entre revolta e revolução. De uma maneira um pouquinho diferente, essa distinção também aparece no ensaio do Fluiese, do Espartaco, né? Como que a revolta é essa suspensão do espaço público, onde alguma coisa acontece. E a distinção, essa primeira, né? Está justamente na ideia de que a revolta é um ato de submissão inegociável, enquanto a revolução é um processo de substituição do soberano. E a segunda distinção é o que no livro, assim, absolutamente esquecido da história, deve ter, sei lá, meia dúzia de pessoas que se ocuparam desse livro na vida, que é um livro, na verdade, de publicação póstuma do Proudhon, chamado Da Capacidade Política da Classe Operária, onde o Proudhon vai fazer uma série de revisões ao conceito revolucionário herdado da Revolução Francesa e, numa imagem que é cara a ele, dizer que ele preferia queimar o regime da propriedade em fogo branco. E o que ele queria dizer com isso? Ele tinha uma extrema desconfiança, ele viveu... tem 5 minutos aí. O ponto e a visão são 20 agora. Que eternidade, eu já estava aqui correndo. Não, mas eu estou terminando mesmo. Porque o Proudhon, ele viveu muito perto da Revolução Francesa e ele é muito mal impressionado com o processo revolucionário. Cá entre nós, você pensa em figura como Robespierre e Saint-Just com razão. Enfim, seus seguidores viverão a Lenin, essa galera toda, sedenta por poder, rotinas e perseguições. Mas o problema não está nem nas pessoas, nem no problema. Voltando, né? Então, mal impressionado com a experiência da Revolução Francesa, vai dizer, bom, mobilizou-se demais, matou-se demais e mudou-se de menos, né? Quer dizer, a transformação. Ao passo que o que ele entendia como um potencial, isso que é o nome do livro dele, né? A capacidade política da classe trabalhadora, seria justamente esse movimento de associação livre que ele tentou lá em 48, quando foi parlamentar e propôs o que ele chamava de Banco do Povo, que seria os trabalhadores organizando a sua vida e a sua produção de tal maneira que seria desnecessário a relação com o proprietário e, sobretudo, com a burocracia estatal organizando isso. Então, me parece que se a gente, e a gente deve, né, ter alguma leitura crítica desses processos de riots, para usar o termo aí em inglês, a gente em inglês tudo é mais bacana, mais sentido. Mas se tem alguma coisa que a gente deveria observar nessas revoltas recentes, é justamente a incapacidade que elas têm mostrado, talvez por uma falha de leitura minha, e aí eu vou ser bem específico, eu estou pensando bem em 2013, de a revolta, que é esse processo de submissão inegociável, produzir efeitos associativos entre os seus participantes. Na minha cabeça, e talvez seja uma leitura absolutamente parcial e geracional, eu sempre fico muito impressionado como que o pós-movimento antiglobalização em São Paulo produziu um sem número de espaços autogestionários, espaço impróprio, Germinal, Casa Mafalda, inclusive o próprio ICAO, bom, enfim, mesmo os movimentos do tipo MPL foram mais ou menos e justamente a produção desses espaços, de uma certa maneira, preparou
o que viria a ser depois junho de 2013. E quando eu olho para junho de 2013, eu não vejo isso, eu não vejo ele ter produzido espaços, né? E aí eu finalizaria um pouco por aí, assim, talvez a grande questão das lutas metropolitanas é quais são os espaços, para brincar com a ideia de tatear a atmosfera e também de ancorar naquele espaço, que essas revoltas têm sido capazes de produzir. Talvez eu esteja sendo injusto, há vários espaços, vira e mexe, eu estou mas essa seria a questão que eu colocaria para a gente conversar aqui agora. Obrigado, Acácio. Foi claríssimo, já manipulou o tempo colocado. Então, passa a palavra para o professor Murilo. Vou falar no microfone, eu vou passar aqui. Dá para ouvir aí, pessoal? Ficar de costas aqui com uma parte do público. Bom, boa tarde a todos presentes, as pessoas presentes. Agradeço muito o convite, professor Salvador, organizadores, Antônio, do evento. É uma alegria muito grande compartilhar essa mesa com a Silvia, com o Acácio, o Antônio, o Alan, né? E a Alana. Então, talvez a minha fala tenha afinidade com o título do livro, Riots, Strike Riots. Eu vou falar um pouco de algumas greves que ocorreram aqui em São Paulo, né? Eu queria começar dialogando com vocês, pedir para vocês me darem um retorno. Quem aqui já ouviu falar das greves do ABC? Levanta a mão, por favor. Levanta bastante assim. Ok. E qual foi a principal liderança dessas greves? Lula. E quem já ouviu falar, quem sabe em que país do mundo ocorreu o maior ciclo de greves da história ocidental? Quem sabe, levanta a mão. Diga. Só você sabia? Alguém mais ouviu falar? Então, a gente conhece muito mais, isso que ficou conhecido como as greves do ABC, lideradas pelo Lula. E a gente sabe pouco, né? Esse levantamento aqui foi uma tentativa de empiricamente verificar isso, né? Que ocorreu no Brasil aquilo que o sociólogo da UFSCar, o Eduardo Noronha, quantificou, publicou um artigo, se não me engano, em 2009, né, fundamentando esse argumento de que no Brasil, de 85 a 92, ocorreu o maior ciclo de greves do Ocidente. Né? Eu revi esse artigo hoje de manhã, né? Então, a média anual de jornada de trabalho perdida, né? Jornada não trabalhada. Ele faz uma somatória e compara vários países do mundo, né? E verifica isso. E o que eu vou falar aqui tem a ver com esse contraste. Né? O que será que é mais importante? As greves do ABC liderada pelo Lula ou o maior ciclo de greves da história ocidental que a gente nem sabe que ocorreu aqui no Brasil e que praticamente não foi estudado, né? A própria ideia de ciclo de greves, esse conceito, aparece muito pouco na bibliografia como tema de estudo. Isso caiu no meu colo um pouco, né? Participando das atividades do IEP, a Alana participou um tempo, que é uma entidade que reúne os remanescentes da oposição sindical metalúrgica de São Paulo, né? E daí, numa das muitas atividades, o professor, o antropólogo José Sérgio Leite Lopes participou. Ele estava criando um projeto chamado Movimentos Cruzados de Histórias Específicas, que comparava as greves metalúrgicas
de São Paulo com as greves dos canaveiros que ele e outros caras tinham pesquisado lá do Arquivo Nacional, do Museu Nacional, né, do Departamento de Antropologia da UFRJ. Né? Então ele se debruçou, eu participei junto com o professor Alberto, aqui do Departamento de Economia, Alberto Hanfas, e aí que a gente começou a ter contato, né, ele sacou esse artigo, Alberto, do Eduardo Noronha, sobre ciclo de greves. A gente começou a pensar nesse conceito de ciclo de greves como uma prática de ação coletiva diferente de greves isoladas por fábrica ou por categoria e mesmo de uma greve geral. Né? E a constatação de que esse ciclo de greves, que, segundo Noronha, né, ele apresenta ali os dados quantitativos para fundamentar essa diagnóstico dele, né? Foi um dos maiores ou maior da história ocidental, no século XX. Ele vai durar cerca de 20 anos, né? De 78 a 95 aproximadamente. Né? E aí chama a atenção o fato de que, quando se fala hoje dessas greves, fala-se das greves do ABC, que se associa diretamente ao Lula, e o ciclo nacional, esse ciclo mais amplo, ele é pouco estudado. Curiosamente, alguns estudos da época, eles se referem ao ciclo de greves. Né? Por exemplo, o José Álvaro Moisés, naquela época ali, pré-PT, né, ele publica um livro chamado História de Liberdade e Opressão, se não me engano, é de 80, 81, que ele fala sobre isso. O Duarte Pereira, que era um militante da AP, também publica no jornal Movimento um artigo sobre ciclo de greves. E os agentes que participaram tinham uma percepção de que algo diferente estava acontecendo. Então a gente encontra na documentação, por exemplo, da oposição metalúrgica, referências a uma avalanche grevista, um contágio grevista, uma onda grevista. E interessante que todas essas metáforas, elas se referem a um fenômeno natural, né? Uma onda, um contágio. E era assim que, na falta de um instrumental analítico melhor, né, as pessoas percebiam e se referiam àquilo que elas estavam vivenciando. Né? E o que a gente se debruçou para tentar entender, né, do ponto de vista de uma interpretação, de uma compreensão, como é que a gente consegue ir além dessa metáfora natural. Né? Então, a primeira questão foi um pouco fazer a crítica a essa ideia de que as greves foram as greves do ABC. Né? Essa crítica ela passa por uma crítica assim, do senso comum. A gente pode pensar quase que numa analogia com uma figura de linguagem, né? Que é a sinédoque, aquela figura em que a parte substitui o todo. Né? Então, as greves do ABC, talvez as pessoas, de uma maneira mais espontânea, substituam um ciclo de greve pelas greves do ABC. Então, as greves do ABC se referem implicitamente a um ciclo maior. Mas, por outro lado, houve um apagamento desse ciclo mesmo. Né? E é evidente o porquê das greves do ABC ocupar esse espaço de um todo que acabou sendo apagado. Né? A própria figura do Lula e a importância que essas greves tiveram, o peso maior que elas tiveram nesse processo. Né? Alguns autores falam que as greves do ABC foram o epicentro, mas a gente acabou estudando, ou ficando na memória coletiva, só o epicentro e não o processo como um todo. Nesse estudo lá com o grupo do José Sérgio, a gente mobilizou alguns conceitos da teoria da ação coletiva que me ajudaram bastante a entender, mas eu não vou falar sobre eles aqui. Né? Mas esses autores, Sidney Terrell, Charles Tilly, Douglas Mercado, que vão pegar desde vários tipos de ação coletiva, desde uma revolução até o movimento por direitos civis, e tentar comparar e encontrar conceitos e formas de análise que ajudem a entender esse processo, indo além dessa metáfora naturalista. Então, aí vai aparecer a ideia de repertório,
repertório herdado, repertório criado, estrutura de oportunidades e riscos, né? Os mecanismos de difusão, né, em que você tem a participação dos pioneiros ali, que ocupam uma posição de iniciar esse movimento, mas um ciclo de ação coletiva ele nunca decorre da vontade desses pioneiros, né, mas o papel deles é importante, né, e a campanha, a formação de coalizões, e a gente então desenvolveu esse estudo. Eu depois continuei, depois que a gente encerrou, eu continuei lá com o Zé Sérgio, um pós-doutorado sobre esse assunto. E nesse artigo do Eduardo Noronha, tem uma periodização importante para ajudar a entender esse processo, porque ele, usando aí também um modelo clássico de processos de todo tipo, né? Ele vai pensar no momento inicial, momento de auge, momento de declínio desse ciclo de greves. E o que eu vou falar para vocês um pouquinho aqui da subfase metalúrgica do momento inicial desse ciclo de greves, né? Houve um período de 78, em 1978 e 79 que ocorrem uma série de greves metalúrgicas em São Paulo, mas também em Contagem, Betim, Minas Gerais, Rio de Janeiro, no Recife também, nesse período de 78 e 79. Eu vou me referir a uma greve, as greves que começaram em maio de 78. Né? Esse processo ele tem data e hora para começar. E essas greves de maio de 78, elas têm características muito interessantes para a gente discutir, e justamente porque ela é pouco conhecida, eu acho que vale a pena trazer aqui para o debate e depois ouvir o que chamou a atenção de vocês, a gente trocar ideias sobre isso, né? Porque essa subfase metalúrgica, ela tem características muito específicas e que, até onde eu consigo entender, não se repetiram na história do movimento operário no Brasil. Ela começa com a paralisação na fábrica da Scania Vagos, no dia 12 de maio de 78, de manhã, lá em São Bernardo do Campo, por uma ação do Gilson Menezes. Né? Eu e a Silvia fomos visitá-lo quando ele foi eleito prefeito, lembra, Silvia? Fomos perturbar o Gilson lá com um material trotskista, lá em Diadema, né? Na cozinha, Ele tomou um susto lá, mas foi bem simpático, ele tinha sido eleito. Queria ganhar para o pousadismo, mas não conseguiu. Mas pelo menos ele deve ter lido alguma coisa. Lamento profundamente. Então, são histórias. Então, ela começa no 12 de maio de 78, na Scania, sem a participação organizativa do sindicato. Isso é muito comprovado e não tem discussão sobre isso. Foi uma iniciativa do Gilson e de outros colegas dele, que ele era diretor do sindicato, outros não eram, e que começam essa greve no 12 de maio, durante a campanha salarial. Né? Os metalúrgicos do ABC tinham começado uma campanha salarial na sua data base. O Lula resolveu não apresentar um índice de reajuste para denunciar a ditadura em 78, porque os índices eram impostos pelo governo, e isso foi aprovado em Assembleia, e acabou que o dissídio foi para a Justiça do Trabalho, que determinou o reajuste oficial do governo. Então já tinha um reajuste oficial definido antes dessa greve. E os metalúrgicos resolvem acionar essa greve na Scania numa sexta-feira, dia 12 de maio, domingo é ser o Dia das Mães, né? E essa greve começa na Scania, acaba na terça-feira, mas aí começa greves também na Ford, na Mercedes-Benz, isso espalha para Santo André, tudo a revelia de um projeto de organização do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo. Né? O sindicato é chamado a negociar, mas nesse livro aqui,
o Gilson, Lula, outros dirigentes, é organizado pelo próprio Eduardo Garuti Noronha, né, que eu falei, que fala sobre o ciclo de greve. Eles reiteram muito isso, né, que foi uma greve sem um chamado do sindicato. Mas o mais impressionante é que essa greve ela começa lá no ABC mesmo, São Bernardo, Santo André e São Caetano, mas no dia 26 de maio, a Toshiba, em São Paulo, é uma fábrica japonesa de motores ou de outras peças, onde está presente uma liderança chamada Anísio Batista, que vai ser candidato da oposição sindical metalúrgica para derrotar o Joaquinzão na diretoria do sindicato. Ele começa também uma greve organizada pela comissão de fábrica, que ele era um grande especialista em organização de comissões de fábrica. Ele tá vivo e participa até hoje das atividades do IEP. E isso foi no dia 26 de maio. No dia 30, entra em greve outra fábrica de São Paulo, a Rista de Empilhadeira, na Zona Sul. E no dia 1º de junho, aqui em Osasco, a Brown Boveri, tinha um cara chamado José Pedro da Silva, também está vivo até hoje. Ele estava na inauguração aqui do campus. O Lula colocou ele lá atrás, sentado, para dar aquela identidade de raiz metalúrgica para aquele evento da inauguração, né? Um cara de uns 80 e poucos anos. Ele era metalúrgico da Brown Boveri, começa a greve, e 10 dias depois, na Olivetti de Guarulhos, começa a greve também, onde tinha também um núcleo de oposição metalúrgica. E essas greves no ABC elas vão durar até o final do mês de maio, e vai ser feito um acordo coletivo com as indústrias automobilísticas lá de São Bernardo e Santo André. Aqui em São Paulo tem uma dinâmica muito diferente. As greves começam em maio e vão acabar em outubro. O que vai acontecer, pessoal? Isso que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, são greves de braços cruzados e máquinas paradas. Elas são greves dentro das fábricas. Os trabalhadores e trabalhadoras, muitas mulheres participam da greve. A Filco, por exemplo, é uma fábrica de cerca de 6 mil mulheres, 80%, 6 mil operários, 80% mulheres. Elas estão vivas, as principais lideranças, a Sofia e a Mazé estão vivas, também participam da oposição metalúrgica. Então, ficaram conhecidas, essa subfase metalúrgica aqui em São Paulo, como as greves de braços cruzados e máquinas paradas, que geraram até o filme que tem esse nome mesmo, né? Braços cruzados e máquinas paradas. Engraçado é ter greve que não é assim, né? Pois é. E esse repertório não se repetiu, aconteceu poucas vezes. As pessoas entravam, picavam o cartão e não trabalhavam, chegavam no final do dia, iam para casa, chegavam no outro dia, picavam o cartão de novo, continuavam sem trabalhar. Algumas vão ter uma duração maior, outra menor. O que isso vai gerar? Uma ocupação das fábricas, né? E muito debate dentro das fábricas. E nas fábricas maiores, com várias sessões, passeatas, né? Eu trouxe um livro para vocês, eu vou passando aqui. Ele não é meu, é do IEC, então a gente tem que levar de volta depois. Tem várias fotografias, algumas pelo menos, do Enio Browns, dessas greves aqui em São Paulo. Morreu recentemente, um fotógrafo do movimento operário do tempo, e tem as greves dessas reuniões dentro das fábricas. Vou passar aqui para lá. Você vai passando. Tem as greves de São Bernardo e tem as greves de São Paulo. Então, qual é a característica? Picar o cartão, ocupar a fábrica, fazer assembleia dentro da fábrica e criar uma situação que as vanguardas chamavam aí de duplo poder naqueles momentos. Segunda característica, são greves organizadas, às vezes, no caso de São Bernardo, com apoio maior da diretoria do sindicato, Santo André também. Em São Paulo, apesar da oposição dessa diretoria, que tinha sido colocada no sindicato como interventores, né? Interventores da ditadura militar, do Joaquinzão. Então, no caso de São Paulo, de Guarulhos, de Osasco também, né, são greves construídas por grupos de fábrica em oposição à diretoria do sindicato, muitas vezes, na maioria das vezes. E às vezes sem grupo de fábrica nenhum, né?
São greves que podiam durar algumas horas, um dia, 2 dias, uma semana ou duas, né? 2 semanas mais raramente. Mas em São Paulo, toda a indústria metalúrgica vai parar praticamente, né? Massey Ferguson, Caterpillar, todas essas fábricas. E como é que vai ser feita essa negociação? Cada fábrica vai ter a sua pauta de reajustes salariais, tem um índice aí de 14% de reajuste, mas aí isso vai ser negociado na prática, e de reivindicações específicas, né? E aí cada fábrica vai fazer um acordo diferente, né? Tem estudos aí da Mineres Maroni, por exemplo, ela pesquisou nas fontes primárias, foram feitos cerca de 115 acordos separados. Fazia um acordo, ia na DRT, formalizava, homologava o acordo e passava a valer aquilo ali, né? Para finalizar, então, chama muita atenção, né, esse tipo de ação coletiva que é pouco conhecido e pouco lembrado. Mas, se tivesse sido só isso, né, teria sido um conjunto de ações de trabalhadores com um efeito talvez corporativo, importante na época da ditadura, mas essas greves elas vão se articular com um ciclo de protestos que já vinha de antes, né? Então essas greves elas começam em maio de 78, no ABC e em São Paulo. Em São Paulo vai até outubro, Osasco também, né? Guarulhos também, vai mais ou menos alguns meses de greve, nesse estilo que eu estou falando para você. Mas qual é a grande questão aí? Elas vão se encadear com protestos coletivos, movimento estudantil. A famosa tentativa de reorganização da UNE, aquela ação do Herói Mundial, foi em 77, no ano anterior. Em maio, o movimento estudantil levou muita porrada no Largo São Francisco, ele saiu às ruas, e no dia 1º de maio, eles fizeram uma panfletagem, algumas lideranças estudantis, junto com metalúrgicos, Zé Maria de Almeida, Celso Brambila, e prenderam os caras. Prenderam e torturaram. E o movimento estudantil se levantou pela soltura desse pessoal que foi preso panfletando no 1º de maio. Isso está bem documentado também. Então, para concluir, movimento estudantil, movimento de reposição salarial, né? Quem conhece um pouco a história do movimento operário sabe o que eu estou falando, né? Os índices de reajuste salarial do próprio governo, o governo manipulou em 73 a menor, isso foi denunciado pelo Banco Mundial em 77 e deslegitimou toda a metodologia já espúria do governo, mas as próprias regras que a ditadura tinha estabelecido. Isso vai gerar um movimento nacional pela reposição salarial. O movimento, talvez mais importante ainda, de coleta de assinaturas, 1 milhão de assinaturas contra a caristia. Esse momento é importante por quê? Porque mobiliza os bairros, mobiliza as mulheres, os clubes de mãe, que já vinham denunciando o arrocho salarial a partir da vivência da dona de casa no dia a dia, né? Aquilo que o movimento operário vai despertar em 77, os movimentos de mães, de bairros, já tinham começado a denunciar em 73 e 74, movimento contra a caristia. Então, essas greves, elas vão se articular com tudo isso. Para finalizar, então, né, o que eu penso que é importante para hoje, né? Depois que eu fiz todo esse trabalho, eu falei, nossa, mas eu estou falando de metalúrgica 78. Mas o que eu consigo abstrair disso, né? São ações coletivas de um segmento da classe trabalhadora que consegue parar a produção, consegue atacar o capital, consegue mexer nos interesses. Você lendo os jornais da época, a greve começa no dia 12, manchete de primeira página dos jornais da burguesia toda, a partir do Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, a partir do dia 13 de maio, greve no ABC, etc. Então, ela tem esse poder econômico, tem um poder massivo, mas ela vai funcionar como uma espécie de equivalente geral de uma série de outras lutas, né? E eu vou encerrar aqui, se vocês me permitirem. Eu vou ler um trecho aqui de uma fala sobre essas greves, e eu acabo por aqui, tá? Fala assim, ó, depois eu digo de quem é. Nunca mais eu faria greve por fábrica, porque o trabalho que dá. Vocês estavam fazendo um acordo aqui, acontecia uma greve ali. Você estava fazendo um acordo ali, acontecia outra greve acolá. Às vezes não tinha diretor para ir a todas as fábricas que queriam negociar ao mesmo tempo. Eu acho que foi o momento mais rico que eu vivi no movimento sindical.
de efervescência da categoria. Depois teve 79, 80, mas do ponto de vista de mobilização dos trabalhadores, as pessoas faziam greve, às vezes, sem saber por que estavam fazendo greve. O pessoal queria fazer greve. Era como se fosse uma coisa assim: eu tenho que fazer greve, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Então foi uma coisa muito bonita. Foi o ano em que se construíram muitas lideranças. E foi o momento de consagração do sindicato da sua relação com a base. Luiz Inácio Lula da Silva. Depois a gente conversa mais sobre essas coisas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Murilo. Léo, você quer algum Não professor? precisa, não. Tá. Se vocês não estiverem escutando, vocês me dão um toque. Bom, agradeço muito o convite. Confesso que depois que o Salvador me convidou, não entendi muito bem por que eu tinha sido convidado. Fiquei pensando o que eu tinha para falar a partir desse tema, né? Porque hoje em dia não sou nem propriamente um pesquisador, tá? Não estou na USP, passei por lá no mestrado, nem propriamente um militante que esteja participando intensamente de experiências de luta e organização sobre as quais eu possa contar alguma coisa interessante. Talvez eu possa dizer que, além de ser professor do ensino médio hoje, eu sou um militante meio perdido, meio confuso, nesse nevoeiro do nosso tempo, né? Esperando alguma treta onde eu possa me meter, mas também um tanto desanimado com a falta de perspectiva, talvez, da maioria das lutas do nosso tempo, né? Então eu não tenho nem propriamente uma pesquisa em andamento que eu possa compartilhar aqui, nem uma experiência militante assim muito recente para contar, mas eu pensei então, em comentar algumas coisas que eu li nos últimos tempos e algumas lutas que eu observei, às vezes mais de longe, às vezes mais de perto, que eu acho que tem a ver com esse nosso mundo em guerra, né? E com a tentativa de tatear caminhos de enfrentamento, no limite talvez de abrir uma guerra contra a guerra, né? Vamos ver no que dá. Então pensei em começar falando talvez um pouquinho sobre esse espaço metropolitano contemporâneo, de alguma forma em guerra, né? E das revoltas que emergem nesse espaço, na contraposição entre elas, inclusive, e as greves e outro tipo de lutas que as antecedeu. Há muito tempo atrás, isso parece em outra era geológica, eu fui justamente do movimento Passe Livre, que o Acácio mencionou, né? Que não passava, na verdade, um apanhado de coletivos, né, de várias cidades no Brasil, envolvidos em protestos contra o aumento da tarifa do transporte público, em várias cidades desde 2003. Né? Esses protestos a gente sabe mais de 2003, mas esses protestos vinham acontecendo desde pelo menos de 2003, quando tem uma grande revolta em Salvador, conhecida como Revolta do Buzu, tem um documentário, né? E de alguma forma essas revoltas elas culminam em junho de 2003. Elas também podem ser talvez organizadas em alguns ciclos, mas tem um grande ciclo aí de 2003 a 2013 ou até um pouco depois, né? E lá em 2013 a gente tem uma redução do preço de se movimentar pela cidade em centenas de municípios do Brasil, né? Também de alguma forma tinha um momento que o pessoal nem sabia exatamente por que estava indo para a rua, mas o legal era ir para a rua. E as prefeituras respondiam já também antes do pessoal pedir, baixando o preço da tarifa, né? Acho que isso tem a ver, a gente não para muito para pensar, mas vocês sabem, hoje o Brasil é o país com mais cidades que adotam a tarifa zero no mundo, né? Esse é um dos fatores, com certeza. O outro é a crise do transporte na pandemia, outras questões ligadas à indústria dos ônibus. Mas, enfim, a partir, né, dessa minha trajetória de movimento Passe Livre, eu comecei a pensar no transporte, especialmente no transporte urbano, enquanto um trabalho, pelo menos um trabalho entre aspas, né, enquanto uma forma de exploração, ou, para usar um termo do Lúcio Kovarik, de espoliação urbana, que é uma coisa que eles estavam pensando justamente na esteira desses movimentos lá da década de 70, né? Os movimentos urbanos, os clubes de mães, os movimentos de bairro. E também, claro, o transporte, não só como uma forma, né, de liberdade, de levar as pessoas para um lugar, mas também de controlar
os movimentos. Quem controla a circulação, afinal, controla muita coisa. E assim eu fui parar num autor chamado Paul Virilio, que é um francês, né? Meio doido e muito bom, que vai começar, ele tem uma longa carreira, vai passar por muitos temas, mas vai começar assim, a reflexão dele pensando as relações entre velocidade e poder, ou movimento e poder, né? Os livros dele é o Velocidade Política, que eu fui ler lá no Jovem Militante do Movimento Passe Livre. E já no final dos anos 70, esse livro, por exemplo, de 77, ele fala numa centralidade da logística na sociedade contemporânea. E a escolha dessa palavra, logística, não é à toa, né? Porque ele também está muito interessado no pensamento militar, né? E logística é um termo militar. Hoje em dia a gente se esquece disso, às vezes nem sabe disso, né? Mas antes de ser uma atividade civil, a logística era uma atividade militar, né? A logística era o ramo, aquele ramo da guerra, da arte da guerra, né? Que se tornou cada vez mais importante a partir do século XIX, das guerras napoleônicas e tal, ligado aos meios da guerra, ou seja, né, os meios para fazer a guerra acontecer, né? Ou aos meios de destruição, como vai falar o Paul Virilio. Isso quer dizer transporte e armazenamento de armas, de munição, de pessoas, de comida, mas também de informação e a comunicação, etc, etc. Né? A gente pode pensar, talvez, que logística tem a ver com transformar alguém, né, ou algum lugar em um alvo potencial. Ou seja, tornar alguém ou algum lugar permanentemente acessível ao exército. Conectar essa pessoa ou esse espaço justamente com a máquina da guerra, com a máquina da destruição, né? Nesse sentido, logística tem a ver com abrir caminho, planificar, homogeneizar o espaço, né? E vocês já devem estar percebendo, né, que isso tem tudo a ver com o capitalismo, especialmente com o capitalismo contemporâneo. Na verdade, o Paul Virilio vai pensar um tanto nisso, o desenvolvimento do capitalismo é inseparável do desenvolvimento da guerra moderna, né? E os meios de transporte sempre estiveram ligados tanto aos progressos dos meios de produção, tanto ao progresso dos meios de produção, quanto ao progresso dos meios de destruição. Os meios de transporte são importantes para as duas coisas, né? Sempre foram necessários para transformar populações e territórios, seja em alvos de exploração, seja em alvos de devastação e extermínio, muitas vezes as duas coisas juntas, né? Então, tanto na guerra quanto na economia, né, a logística é central. Talvez ela esteja se tornando cada vez mais central. Um dos caminhos mais interessantes que eu encontrei nos últimos anos para entender a importância da logística no capitalismo contemporâneo, curiosamente está num texto de uma antropóloga, que nem passou tanto tempo estudando isso, estudou várias coisas, né, mas as relações globais, porque não é um texto de um economista, onde talvez a gente fosse esperar, né, mas os antropólogos, acho que tem muito mais talvez a dizer sobre a logística, não é à toa, claro, curiosamente, mas não à toa. Justamente num texto da Anna Tsing, que tem um livro famoso, Os Cogumelos, né? Mas que chama Supply Chains and the Human Condition, que é cadeias de produção, cadeias logísticas e a condição humana, né? Nesse texto ela analisa como as cadeias globais envolvidas na produção de boa parte dos produtos que a gente compra não produzem só aquela homogeneização do espaço e a padronização entre os territórios e as populações. Na verdade, né, muito pelo contrário, essas conexões globais servem para produzir, segundo ela, articular e combinar justamente as diferenças, as heterogeneidades, as desigualdades, né? Se a gente quiser falar em termos mais familiares, para quem tenta pensar as especificidades da periferia do capitalismo, a gente poderia pensar que a logística, então, tem um papel central no famoso desenvolvimento desigual e combinado, né, do sistema capitalista. Talvez seja justamente a logística que permita combinar as desigualdades, em muitos sentidos, né? Sei lá, se a gente for pensar, por exemplo, numa moto, numa Honda produzida, né, por uma empresa de origem japonesa que monta essas motos na Zona Franca de Manaus, aproveitando a isenção de impostos, né, que constrói uma heterogeneidade espacial
um tanto irracional da Zona Franca, lá em Manaus, né? Com talvez componentes fabricados na China, vários outros países asiáticos, metais, México, metais que podem ser usados, né? Os metais usados podem ter saído de regiões extrativistas do Brasil, da Índia, dos Emirados Árabes, da África. Os países podem ter sido refinados e processados em outro lugar e assim por diante. Tudo isso é transportado em navios gigantescos de um lado para o outro, né? E os containers estão no centro da revolução, da chamada revolução logística, né? Da segunda metade do século XX. E aí, finalmente, essas motos prontas em Manaus também precisam ser transportadas até as outras cidades brasileiras ou outras cidades do mundo, que a Honda também exporta. Importa motos de outros lugares para cá e exporta também, né? E vão, nessas cidades, se tornar, por sua vez, elas mesmas veículos de outras redes logísticas, transportando pessoas ou mercadorias. Podem acabar, sei lá, sendo roubadas, entrando em circuitos ilegais, como os que o Fran analisa, e assim por diante, né? Com isso, veja, as redes logísticas vão articulando uma série de desigualdades, né? Vão articulando, talvez em alguns casos, até produzindo uma diversidade imensa de condições geológicas, no caso, né, da mineração, fiscais, de infraestrutura industrial, de produtividade, do mercado consumidor e, finalmente, do próprio mercado de trabalho, claro, né? De condições trabalhistas, que incluem os conflitos, né? E a mudança numa cadeia logística pode ser muito útil para neutralizar, para derrotar lutas, né, trabalhistas, lutas sindicais. Numa região, você simplesmente transfere a produção para outra região e acabou, né? Nesse sentido, veja, a logística permite dispersar pelo mundo inteiro, numa espécie de fábrica pulverizada, ou fábrica difusa, para usar termos do Neri, retomando um operaísta chamado Mário Tronti, né? Então, uma fábrica difusa, dispersa pelo mundo, que de alguma forma é uma resposta a diferentes dificuldades da acumulação de capital. Temos a crise interna do capital, mas também as próprias lutas dos trabalhadores, que de alguma forma são parte dessa crise lá nos anos 70. Justamente, estava falando do capítulo brasileiro delas, né? Então, para a gente pensar no presente, né, ao contrário talvez do que possa parecer, num contexto de crise de financiarização do capital, em que talvez o tal do desenvolvimento sai de cena, a combinação de desigualdades, o resto da equação, né, o desigual e combinado, se torna ainda mais central, para o capital não ficar para trás, as empresas competindo umas com as outras para correrem atrás dos lucros prometidos pela financiarização, né, de uma acumulação que é cada vez mais insuficiente. Então, segundo alguns estudiosos, por exemplo, os italianos de um coletivo chamado Into the Black Box, essa circulação cada vez mais veloz, sem nenhuma barreira, de uma forma cada vez mais global de mercadorias, é uma tentativa desesperada de salvar a produção, justamente, né? Num processo que tende a ficar cada vez mais violento, a se confundir cada vez mais com a guerra. Não à toa é a logística que está no centro desse negócio. Muita gente, incluindo esses italianos, chama atenção então para a centralidade da logística, não só na economia contemporânea, mas nos conflitos sociais do nosso tempo, né? Que muitas vezes envolvem a interrupção dos fluxos da circulação e não da produção, né? Então eu queria terminar olhando um pouco para esses conflitos, de alguma forma daí dialogando com as duas falas anteriores, que acho que tem muitos pontos interessantes. Acho que as lutas sempre têm, na verdade, muito a nos dizer sobre o funcionamento do capitalismo. É difícil uma boa análise do capitalismo, né, sem que a gente olhe para os conflitos que esse modo de produção está gerando. E tem vários autores, entre eles o Joshua Clover, por exemplo, né, que falam de uma mudança do centro de gravidade das lutas, dos espaços de produção para os espaços de circulação ou de reprodução, né? Justamente das greves nas fábricas para as revoltas nas ruas.
talvez, não vou entrar nessa questão, mas talvez isso coloque em xeque um pouco justamente a separação estanque entre produção e circulação. Uma característica do nosso tempo seja essa, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que além das revoltas nas ruas em 2013, a gente viveu ali a partir de 2011 um outro ciclo enorme de greves. Se estuda muito pouco, né? A partir de 2011, 2012 e aí 2013 com um pico que vai até 2016 aumentando, a gente tem em número, eu nunca vi um gráfico de horas, mas em número são mais greves do que nos anos 80. E a gente não conhece, né? Mas a gente fala um pouco ali das greves, a gente sabe das greves nas grandes obras, né? Na usina de Belo Monte, de Girau, de Santo Antônio, a construção do Comperj, complexo petroquímico lá do Rio, tem depois a greve dos garis, greves importantes de professores, greves importantes de metroviários, uma greve por fora do sindicato dos motoristas de ônibus, diferente da de ontem, que é mancomunada com as empresas, né? Mas Você não mandaram, faz esse levantamento. olha só, então, tem gente estudando, a gente precisa ir atrás disso, né? Mas teve então essa greve, não sei se vocês lembram, que os motoristas pararam os ônibus nos terminais, né? Enfim, isso para pensar que, em alguma medida, na verdade, esse ciclo de revolta está ligado às greves. O desafio talvez seja conectar mais fortemente essas duas pontas, mas eu volto a isso. O fato é que, de alguma forma, justamente interromper os fluxos, parar a cidade, era central lá na estratégia do movimento Passe Livre em 2013, né? Teve um papel importante na luta contra a reorganização escolar, né? Durante as ocupações de escola, que estão fazendo 10 anos agora, né? Quando os estudantes que tinham ocupado mais de 200 escolas em São Paulo saíram das escolas e passaram a bloquear avenidas para chamar atenção, para dialogar com a população, para pressionar mais o governador com carteira, cadeira, livro, fazendo cena, etc. Mais tarde, aqui no Brasil, né, em 2020, bloquear a circulação de mercadorias e de pessoas foi central no break dos apps, né, e não à toa deu mais certo chamar de break do que de greve, embora fosse uma greve, né, mas diretamente ligada à esfera da circulação. Mas isso também estava presente nos chamados bloqueios sanitários, né? Não sei se vocês lembram disso, em cidades turísticas como Paraty, por exemplo, a própria população organizando o controle sanitário, né? E fora do Brasil, nesse período, a gente podia também citar inúmeros movimentos, mas chamaria atenção especialmente para o movimento dos coletes amarelos na França, que tinha tudo a ver com logística e com circulação, né? Ele partiu de um aumento nos impostos sobre o combustível, e consistiu basicamente na ocupação de rotatórias nos arredores das grandes cidades, no interior, né? E a identidade do movimento era o colete refletivo que todo motorista precisa ter dentro do carro na França, tipo o nosso triângulo, né? Se for descer do carro, se tiver um acidente, mas que também é usado por muitos trabalhadores logísticos e trabalhadores fabris, né? E bom, 2 meses atrás, na Itália, o movimento Bloqueando Tudo também tinha tudo a ver com isso, né? A ideia de bloquear tudo partiu das iniciativas dos trabalhadores portuários de impedir o carregamento de navios com armas e outras mercadorias destinadas a Israel. E vocês devem ter visto as imagens de vias expressas, estações de trem, estrada, porto, aeroporto, tudo bloqueado entre ali o final de setembro e começo de outubro. Eu recomendo, para quem se interessar, um texto do coletivo InfoAut que o Esquerda Diário traduziu recentemente e tem alguma reflexão sobre esse ciclo muito impressionante de revolta lá na Itália. Enfim, e aí um texto recente que eu por acaso li que chama justamente Revolta sem Revolução, do Adrian Volleben, um canon site americano, discute justamente como essas mobilizações recentes elas compreendem os espaços logísticos como espaços de poder, né, fundamentais para controlar os fluxos e talvez para gerar outros fluxos, novos fluxos, né? E são espaços muito diferentes dos símbolos de poder da classe dominante que tradicionalmente são os alvos das mobilizações, né? E claro, seguem sendo alvo frequente das revoltas mundo afora, a gente tem visto isso. E basta a gente lembrar aqui no nosso caso brasileiro, a direita, o 8 de janeiro, né? Mas ali no 8 de janeiro, o que aqueles insurgentes descobriram? Né?
eles descobriram justamente que o poder não está nos palácios. Isso que é interessante. Eles entraram lá, talvez realizando o que fosse o sonho de alguns ali, Juiz de 2013 também, porque também Juiz de 2013 subiu no parlamento, etc. Mas eles estavam vazios e não mudou nada entrar naqueles espaços, né? Que no nosso caso, ainda de Brasília, são uma espécie de relíquia de outro tempo, né? Mas enfim, tanto no caso da França, que esse texto que eu comentei discute, como no da Itália, os espaços logísticos bloqueados, eles são, de certa forma, pontos de conexão da vida cotidiana com fluxos globais, né? Sejam fluxos da exploração, sejam fluxos da guerra diretamente, no caso de Israel, muitas vezes as duas coisas juntas, né? As rotatórias eram um lugar de passagem de todas as mercadorias, todas as pessoas que entravam nos subúrbios, né? São os pontos de entrada nessas cidades, em volta de Paris, de outras cidades grandes cidades parisienses e tal. E na Itália, os portos materializavam a conexão da vida cotidiana ali com uma guerra que estava do outro lado do Mediterrâneo, né? Aparentemente externa, distante, e nesse sentido é muito interessante ver uma revolta mobilizada por uma reivindicação desse tipo, política de solidariedade com outro país, né? Mas talvez só aparentemente distante, porque a gente sabe que a realidade da guerra está cada vez mais perto da Europa, né? Bom, esse autor, o Adrian Toleben, ele vê nisso uma tomada de consciência das conexões da vida das pessoas comuns com os processos globais e dos limites que esses processos, né, impõem a essa vida cotidiana. Só curiosamente, mesmo assim, essas revoltas não parecem ser capazes de imaginar uma vida para além desses limites. Vou concluir. Normalmente, né, e acho que o Akash estava falando um pouco disso, elas meio que ficam em choque com a própria vitória, né? Sem conseguir ir além das reivindicações iniciais e mesmo das instituições burguesas. Troca de regime, repõe, elege pelo discorde, uma primeira-ministra, etc. Mas, no fim, né, talvez ele vai citar um outro texto que levanta a hipótese ainda de uma grande separação entre o momento político e o momento econômico da revolta. Está presente aqui em 2013, se a gente pensar esse momento nas ruas como um momento mais político, uma reivindicação única, e essas greves que acontecem ao mesmo tempo, mas não estão diretamente, conscientemente ligadas, né, às ruas. E aí ele termina esse texto numa jogada com o Gunther Anders, né, que está ficando mais conhecido, mais lido aqui no Brasil, sugerindo que esses levantes, de alguma forma, eles ainda não conseguem imaginar a si mesmos. O Gunther Anders fala que depois da bomba atômica a gente não consegue mais imaginar o que a gente é capaz de fazer. E ele pensa que talvez essas revoltas tenham algo disso. Acho que tem tudo a ver com o que você falou, Akash. Eles, de alguma forma, né, eles não têm uma dimensão real deles mesmos. Eles não cabem nos limites das instituições liberais, não cabem nas categorias da tradição revolucionária, sindical, que seja do século XX, né? Uma tradição que de um jeito ou de outro, como a fala que você leu no final mostra, acabou se misturando com as instituições burguesas, né? Misturar é bondade E de alguma, sua, né? e de alguma forma, então não tem palavras para pensar o que estão fazendo. Por um lado isso é muito bom, né? Porque só assim eu acho que a gente tem alguma chance de escapar de tudo isso que ficou velho. Só que por enquanto, quem está tratando de imaginar algo diferente, né? Talvez justamente aí o invislumbrável, o impercebido, é a extrema-direita. Mas isso é outra conversa, a gente pode conversar aí nas perguntas. Professora Silvia, você quer o microfone ou não? Não. Não? Então passa a palavra para a professora Silvia. Quanto que eu vou falar? Isso, 20 minutos já. Tudo isso? Não, quando você quiser. Quando você quiser. Salve, compas! Eu sou Silvia e